Você está nos anos 80, provavelmente um pouco entediado por não saber o que vai fazer hoje, mas conseguiu alguma coisa nova. Você achou um jogo que poucas pessoas têm acesso. Você também não sabe muita coisa sobre esse jogo. Tudo que você sabe é que ninguém consegue chegar ao final. Você corre para casa, está ansioso por isso. Então você finalmente se depara com um pequeno jogo de aventura por texto. Não é um desafio para você, mas não demora muito para você perceber que tem alguma coisa errada. Na primeira escolha errada sua no jogo, o computador trava. Você reinicia e percebe que isso volta a acontecer inúmeras vezes. Então você finalmente entende por que ninguém conseguia chegar ao fim desse jogo. Mas você está muito determinado a fazer isso. Horas se passam e finalmente o jogo começa a mudar. Você chegou ao final. Mas o seu prêmio é apenas uma sequência de números, coordenadas. Você sabe onde tem que ir. Você então segue o caminho. Você está jogando o jogo, só que agora na vida real. Então, a última coisa que você tem que fazer é cavar. Exatamente como no jogo. Então você faz a última ação e se tornou parte de um crime. Bem, isso é Palha-Luna. Oi, eu sou a Maru e bem, essa é a minha pequena zona morta. Mas vamos ao que importa. Esse foi um pequeno jogo de aventura por texto dos anos 80 que usava a linguagem Zork. Ele em primeiro momento não tinha nada que pudesse chamar nossa atenção. Mas o jogo conseguiu um destaque bem peculiar pelo que parecia ser um bug. É um jogo de escolhas, e toda vez que você tomava a escolha errada, o seu computador travava e você se via obrigado a reiniciá-lo, que era algo bem cômodo nos anos 80. Se você fizesse uma escolha errada, você voltaria para o começo e teria que fazer tudo de novo. E por causa desse pequeno detalhe, muitas pessoas perderam interesse nele. É por esse motivo que provavelmente é tão difícil encontrar o Palha-Luna, afinal as pessoas sentiam tanta raiva, apenas pegavam seu disquete e jogavam fora. Nesse ponto, o jogo apenas parecia mal programado e confuso. Porém, uma pessoa resolveu chegar ao fim desse jogo. Então temos o nosso personagem de hoje, Michael. Ele seguiu por muito tempo nessa jornada, passando mais de 5 horas reiniciando seu computador, errando o caminho, começando tudo de novo, anotando seu caminho, e assim foi um ciclo que parecia sem fim. Porém, depois de um determinado tempo, finalmente o jogo apareceu uma nova mensagem. O jogo dizia que a partir daquele ponto não tinha como seguir, não havia mais caminho. 1 hora se passou até que Michael finalmente entendeu o que deveria ser feito. Ele só precisava cavar nesse ponto. Depois dessa mensagem, um simples parabéns e alguns números surgiram na tela. Em primeiro momento, esses números não pareciam fazer muito sentido. Ele ficou pensando até que entendeu que se tratava de coordenadas. Essas coordenadas levavam até uma floresta, não muito longe de onde ele morava. E um fato curioso, Palha-Luna nunca saiu da Baía de São Francisco. E isso vai fazer muito sentido daqui a pouco. Voltando para Michael, ele tinha muito tempo livre. Por isso, ele no dia seguinte tratou de pegar sua pazinha e foi até o ponto onde estava sendo marcado. Então, depois de muito andar, ele acabou se deparando com um pedaço de terra irregular. Ele percebeu que era ali que ele tinha que estar desde o começo. E nesse momento, ele entendeu que a única coisa que ele precisava fazer era cavar. Quando terminou de cavar, Michael não encontrou o que esperava. Na verdade, ele encontrou a cabeça que pertencia a uma garota de 11 anos, identificada como Karen, que foi dada como desaparecida 1 ano e meio antes. Michael chamou a polícia e contou sua história. A polícia não tinha tantos recursos assim para investigar o que tinha acontecido. Começou uma pequena investigação sobre quem tinha criado o Palha-Luna, mas ninguém encontrou nada. E depois de muito tempo, esse jogo apenas acabou sendo esquecido e os restos de Karen nunca mais foram encontrados. Como eu disse, depois disso, ninguém mais soube nada sobre Palha-Luna. E parecia apenas ser uma lenda muito distante, porque a única vez que foi mencionada foi em um site em 2013 e depois nunca mais houve nada. Além de que ninguém tinha o jogo para provar se realmente aconteceu. Mas tudo isso mudou em 2017, quando um usuário do Reddit resolveu postar a sua história. Esse usuário contou uma história muito simples de como ele foi numa venda de garagem do seu vizinho. Quando ele estava mexendo em alguns jogos antigos, ele acabou encontrando o disquete do que parecia ser Palha-Luna. Esse usuário
Além de tudo, ele é um anjo porque ele disponibilizou o jogo para que todos pudessem jogar. Foi uma surpresa bem grande quando baixaram o arquivo e perceberam que sim, aquele era o jogo, exatamente como foi descrito. Tudo estava lá, até quando você errava, o seu computador travava. Já não é uma coisa tão assustadora como era nos anos 80, que você tinha que tirar milhares de cabos. Mas era tudo exatamente como na história. Houveram diversas pessoas que chegaram ao final do jogo e conseguiram aquelas coordenadas que Michael teve acesso, colocaram no Google e perceberam que dava exatamente no lugar onde foi descrito na história. Mas é claro, no minuto que você coloca uma coisa tão grande como essa na internet, as pessoas começam a investigar. Muitas pessoas começaram a investigar aquele arquivo porque queriam saber quem tinha criado isso. Afinal, vai que o criador deixou uma dica no meio da programação dizendo quem ele era, onde estavam os restos de Karen, ou qualquer coisa do tipo. Só que acabaram descobrindo outra coisa. Eles conseguiram acesso ao serial. E bem, eu poderia explicar muita coisa aqui de como foi feita, mas eu iria parecer apenas uma pessoa sem nenhum fundamento falando. Mas a única coisa que você tem que saber é que com o serial você consegue ver a data em que o arquivo foi criado. Conseguiram descobrir que o arquivo foi criado dia 4/1/2017. 2 dias antes do post do Reddit ser postado. Infelizmente a gente não tinha a cópia verdadeira de Paliluna com a gente. Eu vi algumas pessoas teorizando de que essa pessoa que postou poderia ser Michael, mas eu acho que não faria muito sentido, sabe? Foi a experiência mais traumática da vida dele, encontrar uma cabeça por causa de um jogo. Eu acho que a última coisa que ele iria querer nesse momento é trazer tudo isso de volta apenas para que pessoas pudessem jogar esse jogo. Então, realmente, o usuário do Reddit é só alguém que gostava muito da lenda e achou divertido recriar o jogo, afinal a gente não tinha nada até então. Mas, infelizmente, Lua Pálida é muito fácil de ser quebrada, já que a gente só precisa olhar para nossos 2 personagens, Michael e Karen. O parque onde Michael encontrou Karen é um lugar real e bem popular. E quando olhamos as imagens, é um lugar de mata. Seria perfeito para você esconder alguma coisa ou alguém ali. Só que quando colocamos as coordenadas que nos foram passadas, nós vemos que não estamos no meio da mata, e sim em uma das trilhas. E eu consigo imaginar uma cena um tanto quanto cômica de você estar numa manhã tranquila dando uma volta com a sua família ou fazendo sua caminhada matinal, quando você olha para o lado, tem um adolescente meio estranho cavando. Já é uma cena que chamaria muita atenção. E depois você vê que esse adolescente puxou uma cabeça da terra. Realmente, seria um evento midiático gigantesco. E eu também consigo imaginar esse episódio passando diversas vezes naquele canal de investigação criminal do Discovery, ou então canais de crimes falando e falando várias e várias vezes desse acontecimento. Só que, infelizmente, não há nada. Olha, é um crime causado por videogame, em que um jovem fez toda uma caçada emocionante. Seria apenas uma matéria perfeita para qualquer jornal, ainda mais um jornal pequeno que adora esses títulos super chocantes, mas não há nada desse evento. Não deveria ser difícil encontrar alguma matéria sobre esse assunto, mas eu pesquisei em muitos jornais, em arquivos de jornais que não existem mais, e também joguei algumas palavras-chave no Google. Claro, você pode falar, mas os nomes não são os mesmos, afinal podem estar tentando preservar a identidade. Mas eu acho que essa é uma situação muito específica. Mesmo se não fosse Michael e Karen, seria um pouco mais fácil de encontrar o que a gente está procurando. Acho que chegamos à conclusão da nossa história. As chances desse caso ter realmente acontecido são 0. Não existe notícias, não existe testemunhas e não existe o jogo. Tudo que nós temos são apenas coisas criadas por fãs. Então, infelizmente ou felizmente, Paliluna é realmente apenas uma creepypasta. Não é hoje que teremos um programador maníaco. E embora eu ache que muitos deles sejam, mas eu acho que isso não é coisa para agora. Então apenas
Até!